Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje faremos uma viagem, mas não uma viagem qualquer. Vamos viajar para um dos períodos mais incompreendidos, mais difamados e talvez um dos mais fascinantes de toda a história: o início da Idade Média. Agora, quando falamos em Idade Média, o que vem à nossa cabeça? Provavelmente cavaleiros em armaduras brilhantes, castelos imponentes, talvez até um dragão por aí, ou então o oposto: lama, peste, gente ignorante que achava que a Terra era plana. Pois bem, hoje vamos pegar essas imagens, vamos colocá-las numa caixinha e vamos lançá-las pela janela. Porque a verdade é muito, mas muito mais complexa e interessante. A Europa dos anos 400 até o ano 1000 era uma era de transformações tão radicais que sem ela o nosso mundo simplesmente não existiria. Mas antes de começarmos essa jornada, vamos precisar limpar o terreno. Acontece que a nossa visão sobre a Idade Média foi contaminada por duas ideias muito poderosas, quase como dois vírus mentais que distorcem a nossa percepção sobre o passado. O primeiro é o vírus do nacionalismo. É aquela mania que ficou muito popular no século XIX de olhar para o passado e tentar encontrar a certidão de nascimento da nossa nação. O francês procura a França nos guerreiros francos de 1500 anos atrás. O alemão procura a Alemanha nas tribos germânicas. É como tentar achar a origem do seu time de futebol lá nos homens das cavernas. Essa ideia, que os historiadores chamam de teleologia, vê a história como uma corrida de revezamento, onde o bastão da identidade nacional é passado de geração em geração, até chegar gloriosamente em nós. Mas em 1000 depois de Cristo, ninguém estava pensando em construir a Alemanha. Eles estavam preocupados em não morrer de fome ou numa batalha contra o vizinho, que por acaso também seria alemão para nós hoje. A ideia de uma identidade nacional unindo milhões de pessoas é uma invenção muito mais recente. E o segundo vírus é ainda muito mais antigo: a narrativa da modernidade. Essa ideia foi inventada no Renascimento, no século XV. Os artistas e intelectuais daquela época se viam como os herdeiros diretos da grandiosidade de Grécia e de Roma. E para se valorizarem, eles precisavam de um vilão. Eles olharam para o milênio que os separava dos romanos e disseram: aí, o vilão é a Idade Média, a Idade do Meio. Foi uma jogada de mestres. Eles definiram 1000 anos de história, não pelo que ela foi, mas pelo que estava entre duas épocas supostamente gloriosas. Seria como chamar o recheio de um sanduíche de o que não é pão. E pior, eles chamaram o começo desse período de Idade das Trevas. Uma propaganda negativa. Essa visão transformou a história numa escada do progresso. Os romanos no topo, aí um apagão de 1000 anos, e depois a luz volta a brilhar com o Renascimento, a ciência, o iluminismo, até chegar até nós, o auge da civilização, com nossos smartphones e nossos memes de gatinhos no TikTok. Nosso objetivo aqui é quebrar essas duas narrativas. Vamos tentar olhar para este período não como uma ponte escura entre duas eras de luz, nem como o berçário das nações modernas, mas como um mundo fascinante em seus próprios termos. E para começar, vamos aterrissar no ano 400. E a primeira coisa que precisamos entender é o peso do Império Romano. Não a Roma dos filmes, com senadores de toga branca filosofando o dia inteiro, mas a Roma real. E a realidade de Roma era brutal. Imaginem
uma cartilha escolar da época. Enquanto nossas crianças aprendem beabá, as crianças romanas aprendiam lições um pouco diferentes. Existe um texto desses, usado para ensinar latim e grego, que descreve uma cena de tribunal. Primeiro, um ladrão é pego. Ele é interrogado, torturado de todas as formas possíveis, espancado e açoitado. Ele nega, mas é condenado e é levado para ser executado. Logo depois, outro homem é apresentado, acusado do mesmo crime. Mas este é rico. Ele tem uma grande rede de patronagem, ou seja, amigos poderosos, advogados bem-falantes que o defendem. O resultado? Este tem boa sorte. Ele é absolvido. Este era o ABC da vida romana. Violência e injustiça não eram falhas no sistema, eram o sistema. A violência era a linguagem padrão do Estado. Testemunhas de crimes, se não fossem da elite, eram rotineiramente torturadas para confirmar seu depoimento. A tortura não era um escândalo, era um procedimento padrão de investigação. E essa violência não era somente nos porões, era um espetáculo público. Todo mundo, acho que conhece, o Coliseu e os gladiadores. Porém, o que a gente esquece é o poder psicológico disso. Santo Agostinho, um dos maiores pensadores daquela época, conta a história de seu amigo Alípio, um jovem intelectual, todo certinho, que foi arrastado pelos amigos para os jogos. Ele foi, mas tapou os olhos, enojado com a barbárie. Porém, um gladiador foi ferido. A multidão inteira veio abaixo num rugido ensurdecedor. Alípio, por curiosidade, abriu os olhos. E naquele instante ele foi fisgado. Ele começou a gritar, a torcer, a sentir a sede de sangue como todo mundo. Ele se tornou, nas palavras de Santo Agostinho, apenas mais um da multidão. Isso mostra que a cultura do espetáculo era uma droga poderosa que viciava a todos, do mais pobre ao mais culto. Era o Estado mostrando toda semana que ele tinha o poder absoluto sobre a vida e a morte. E a injustiça era a outra face da mesma moeda. O sistema não funcionava com base em leis abstratas, mas em patronagens, ou seja, relações pessoais. Se você tivesse um problema, não ia procurar a justiça, ia procurar o seu patrono, o seu protetor. E o dever de um patrono era proteger seus clientes, estivessem certos ou errados. Era uma questão de honra e de manutenção de poder. Por isso, o rico com bons contatos se safava. O sistema era, por definição, corrupto para nós, mas para eles era apenas a forma como o mundo funcionava. Agora, com essa imagem de violência e corrupção, devemos pensar: esse império estava podre, prestes a cair, certo? Errado. E essa é talvez a coisa mais chocante sobre o Império Romano tardio. Essa estrutura brutalmente injusta era incrivelmente estável. Ela funcionava, aos trancos e barrancos, há séculos. Não havia sinais óbvios de que iria desmoronar. O motor soltava fumaça, vazava óleo, mas continuava girando. Então, como essa máquina gigantesca se mantinha unida? E a resposta está no mar. O Mediterrâneo era a rodovia e o sistema de correios do mundo romano. Era infinitamente mais rápido e barato mover exércitos, mercadorias e principalmente impostos por navio do que por terra. O império era, na sua essência, uma rede de cidades costeiras unidas por este grande lago. Porém, era um império grande demais para ser governado desde um lugar só. Então, desde o início do século IV, ele foi dividido em dois: uma parte ocidental,
com a capital em Roma e de língua latina, e uma parte oriental, com capital na nova e magnífica Constantinopla, onde se falava o grego. Eram dois irmãos gêmeos, governados por imperadores diferentes, mas que em teoria ainda eram uma só família, um só império. E a história que vamos contar é, em grande parte, a história do divórcio sangrento desses dois irmãos. No próximo vídeo, vamos continuar a nossa exploração deste império impressionante. Vamos ver como as cidades, o senado, os exércitos e, mais importante de tudo, o implacável sistema de impostos mantinham este gigante de pé. E vamos conhecer a elite que mandava em tudo isso, um clube de amadores super ricos que governavam o mundo entre um banquete e um poema. Se você gostou deste mergulho no Império Romano, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Nos vemos na próxima!